Nesse vídeo nós vamos sanar uma das primeiras dúvidas que pode surgir na mente das pessoas quando o assunto é iniciar no mercado de vendas públicas. O que eu vou vender para o governo? Se eu sou um lojista, se eu vou trabalhar com produtos, mercadorias, que tipo de produtos o governo ele compra? Se eu sou um prestador de serviço, ou tenho uma empresa prestadora de serviço, será que o serviço da minha empresa, que a minha empresa presta, teria saída para um órgão público? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Antes de mais nada, pessoal, é bom termos em mente o seguinte princípio. Cada órgão público vai ter as suas próprias necessidades. Assim como cada família tem a sua necessidade, tem a sua programação de compras, né, de aquisições, os órgãos públicos também funcionam da mesma forma. Cada unidade, cada órgão público vai ter a sua própria necessidade e vai fazer a sua própria programação de aquisição anual, ok? Então, não veja as características de um órgão público como comum a qualquer estrutura de um órgão público. Um órgão, por exemplo, né, a título de exemplo, um órgão do Ministério da Saúde vai ter a sua especificidade, um órgão de segurança já vai ter um outro tipo de necessidade, um órgão de ensino vai ter outro tipo de necessidade. Então, embora algumas coisas sejam comuns, né, os exercícios, né, com a prática, vocês vão ver que embora alguns produtos e alguns serviços eles possam ser comuns para qualquer tipo de órgão público, outros tipos de materiais e serviços já vão ser mais específicos de acordo com cada segmento, com cada tipo de órgão público. Então, isso vocês têm que ter em mente na hora de fazer uma análise de mercado para descobrir o que vender para o governo, ok? Então, para nós exercitarmos, né, esse raciocínio e esse pensamento, eu criei um outro mapa mental que vai nos ajudar nesse sentido. Então, nós vamos ver um exemplo, né, um modelo de um órgão público, a título de exemplo, e vamos ver o que esse órgão ele poderia contratar, tanto na parte de materiais, quanto na parte de serviços. Então vamos lá ao nosso mapa mental. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui agora ao nosso mapa mental, né? E como modelo de um órgão público, eu escolhi um hospital, né? Um hospital público. E até porque é um órgão comum, né? Que todos nós sabemos, conhecemos um pouco. Um hospital público. Então, o que pode ser contratado num hospital público? O que um hospital público ele poderia contratar? Eu separei dois tipos de contratações, como eu já falei para vocês. Na parte de materiais e na parte de serviços. Então, nós vamos exercitar, né? Nós vamos fazer essa análise e vocês depois podem fazer o mesmo com outros tipos de órgão público. Então eu separei aqui 4 grupos de materiais. Materiais hospitalares, material de apoio administrativo, alimentação, que eu vou explicar um pouquinho, né? E rouparia. Então vamos lá. O que seriam materiais hospitalares? Bem, materiais hospitalares seriam aqueles que estão diretamente ligados à atividade fim do hospital, né? Que é o atendimento aos pacientes. Então, remédios, maca, instrumento cirúrgico, todos os materiais envolvidos no atendimento aos pacientes. Então, materiais hospitalares. Então, aqueles que trabalham com esse tipo de material têm muitas oportunidades. Lembrando, é claro, tá, pessoal, que esses materiais que eu estou citando aqui, é claro que não são todos, existem muitos outros, né? Aqui apenas a título de exemplo. Então, o que seriam os materiais de apoio administrativo? Seria todo o material utilizado, né, na parte administrativa do hospital, né? Materiais de escritório, né, materiais de papelaria, como lápis, papel, canetas, impressoras, telefones. Então, todo o material envolvido nas atividades administrativas do hospital. E alimentação? Bem, alguns hospitais públicos, eles oferecem alimentação, tanto para seus funcionários, quanto também para os pacientes. Então, esses hospitais que fornecem alimentação, eles têm que comprar os insumos para preparar
as refeições. Então seria arroz, carne, suco, copo, talher, todo o material envolvido na preparação, né, e na forma de servir as refeições, os alimentos. E aqui por último, rouparia, que seriam os uniformes, né, dos funcionários, dos servidores que trabalham, principalmente dos servidores, né, aqueles que são concursados e trabalham no hospital. Então aqui nós citamos 4 exemplos de grupos de materiais e vejam quantos materiais, né, embora essa aqui não sejam todos os materiais, mas vejam quantas oportunidades, principalmente na parte de escritório, de alimentação, que são materiais fáceis de você encontrar para trabalhar com eles, né? Bem, agora vamos ver aqui um pouquinho na parte de serviços. Que serviços um hospital contrataria? Eu separei aqui 2 grupos. E repito, isso aqui é apenas a título de exemplo, né? Podem ter muito mais serviços a serem contratados. Então vamos lá, serviço de apoio administrativo, o que seria? Seria recepção, né, vigilância ou segurança, limpeza e conservação. Ou seja, todos os serviços que são ligados à parte do apoio administrativo. Quando você vai, por exemplo, no hospital e passa por uma recepção, né, por uma parte de triagem, geralmente quem faz aquele atendimento ali não é um funcionário público, é um profissional contratado, terceirizado, para dar esse apoio administrativo. Que seriam serviços de manutenção? Bem, eu coloquei aqui manutenção de ar-condicionado, manutenção predial, né, que é reformas, né, pinturas, serviços de jardinagem, né, para cuidar das partes de jardins, né, do hospital, dedetização, que seria para fazer o controle de pragas e insetos, né, até mesmo pela qualidade que os hospitais têm que manter na sua higiene, né, do controle de higiene. Então esses são exemplos aqui, né, serviços de apoio administrativo e serviços de manutenção. Então vejam, né, no nosso exemplo, quantas oportunidades tanto para fornecimento de materiais quanto para prestação de serviço. Então você pode exercitar, fazer esse mesmo modelo, né, de pensamento para você fazer análise de outros órgãos para saber se o seu produto ou se o seu serviço teria saída, seria uma saída fácil para vender para o governo. Agora vamos ver aqui um exemplo na prática. Vou entrar aqui no Google e vou acessar o Portal Nacional de Compras Públicas. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre esse portal. Mas vamos consultar aqui na prática 2 exemplos. Um para serviços e um para materiais. Entramos aqui no portal. Vamos aqui em consultas. Vamos ver aqui. Vamos ver esse daqui. Aqui a parte dos filtros, se quiser refinar a pesquisa. Mas vamos entrar nesse aqui. Aviso de contratação direta 1 de 2021. Aqui nós temos algumas informações de até validade de cadastramento de proposta. Aqui o objeto. Prestação de serviços para manutenção aqui, ó, hospitalar. Aqui o valor, né, previsto aqui para essa contratação. Então aqui é um exemplo na prática de uma prestação de serviço na área de manutenção. E curiosamente aqui foi até bom para o nosso exemplo que também é na área hospitalar. Então aqui um exemplo na prática. Se você trabalha, se você desejar prestar assessoria para empresas de engenharia, por exemplo, eis aqui uma oportunidade na área de prestação de serviços de manutenção. Bem, agora nós vimos aqui a parte de serviço. Vamos localizar uma na parte de materiais. Vamos ver. Vamos voltar. Vamos consultar a parte de materiais.
Voltamos aqui ao campo, a tela principal de pesquisas. Vamos ver principalmente se for material hospitalar aqui, ó. Muito bom. Aviso de contratação direta número 4 de 2021. Objeto, justamente o que eu queria. Materiais hospitalares. Valor aqui previsto para contratação. Agora vejam quantos itens hospitalares, né? Quantos materiais hospitalar. Percebam que são vários itens, não é uma contratação de um item único, né? São vários itens, cada um aqui com seu valor unitário, valor total. Então, mais uma vez, se você trabalha com materiais hospitalares, né? Se você é um lojista, um representante, ou se você quiser prestar assessoria para alguma empresa que trabalhe nessa área, então aqui está mais um exemplo, dessa vez na parte de materiais. Então, como eu já disse, né? Faça esse mesmo exercício, né, com outros órgãos, outros modelos de órgãos públicos, para você saber o que você poderia estar trabalhando, tanto na parte de materiais, quanto na parte de serviços. Então não deixe de fazer esse exercício. Ok, pessoal?